Olá, meus irmãos, bom dia e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estou passando aqui nessa manhã para mais uma vez podermos juntos meditarmos na palavra de Deus. E hoje eu quero deixar um versículo para meditação que se encontra no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 3, no verso de número 3, que nos diz o seguinte, a Sagrada Escritura: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Bem, meus queridos irmãos, essa é uma passagem bíblica muito conhecida, que nos traz lições muito importantes para nossas vidas. E aqui nessa passagem nós vemos a conversa entre Jesus e Nicodemos. Quem foi Nicodemos? Bem, hoje, antes de começar a reflexão, meus queridos irmãos, eu quero deixar uma pequena introdução para vocês de quem foi Nicodemos. No versículo 21, no capítulo 3, vemos como a conversa entre Nicodemos e Jesus termina. Jesus concluiu ensinando que aqueles que praticam a verdade aproximam-se da luz, para que se torne evidente que suas obras foram feitas com Deus. Mesmo de forma implícita, podemos perceber um gracioso convite feito a Nicodemos nas palavras de nosso Senhor Jesus, para que este fosse para a luz. Quem foi Nicodemos? Meus queridos irmãos, após uma referência sobre Nicodemos na Bíblia, em João capítulo 19, no verso 40, nada mais se sabe de concreto sobre ele. Muitas histórias são contadas, mas nenhuma possui provas realmente confiáveis. Em uma obra apócrifa sobre a paixão e ressurreição de Cristo, chamada de Evangelho de Nicodemos, são feitas algumas referências sobre sua pessoa. Em relação à pergunta acerca da conversão de Nicodemos ao cristianismo, o Novo Testamento, meus queridos irmãos, não nos responde nada sobre isso. Porém, considerando seu comportamento em todas as referências sobre ele no Evangelho de João, é possível que tenha se tornado um cristão. Algumas tradições cristãs afirmam que Nicodemos posteriormente se tornou um cristão e foi batizado por Pedro e João. Sua conversão teria resultado em muitas perseguições nas mãos dos judeus, tendo sido excluído de suas funções no Sinédrio e, por fim, acabando expulso de Jerusalém. Segundo algumas lendas, meus queridos irmãos, ele ainda teria sofrido martírio. Porém, vale lembrar novamente que tais relatos carecem de maiores provas que lhes atestam. Bem, meus queridos irmãos, aqui nós vemos uma pequena introdução sobre quem foi Nicodemos. E a partir de agora eu quero refletir com vocês a respeito desse versículo, meus queridos irmãos. Bem, com a entrada do pecado no mundo, através de Adão, toda a humanidade foi corrompida, perdendo o DNA divino, deixando assim, meus queridos irmãos, de sermos considerados filhos de Deus. Sem entender o que o nosso Senhor dizia, Nicodemos, um fariseu, perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Isso está em João 3, verso 4. Meus queridos irmãos, com muita compaixão e sabedoria, nós percebemos que o nosso Senhor lhe respondeu da seguinte forma: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3, verso 5. Meus irmãos, meus queridos, com o DNA
adâmico, nem eu nem você podemos entrar nem ver o reino de Deus. Mas a boa notícia que eu lhes trago hoje é que Jesus veio ao mundo para resolver esse problema. Hoje, através do nosso Senhor Jesus Cristo, tanto eu como você podemos nos tornar filhos de Deus. A Bíblia diz em João 1, no verso 12, o seguinte: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, aos que creem no nome do Senhor. Isso está em João, capítulo 1, verso 12. Por isso, meus queridos irmãos, para vermos o reino de Deus, é necessário nascermos em espírito, pois a natureza do homem é corrompida. A carne é inclinada ao pecado e ela impede que nos aproximemos de Deus. Só o Espírito Santo, meus irmãos, pode nos libertar dessa escravidão do pecado. Jesus te ama e te chama. Ele quer que você venha com Ele ao reino de Deus. Ele quer que você deixe essa vida de pecado. Jesus, Ele morreu por mim e Ele morreu por você. A palavra de Deus diz em João 3,16: Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a palavra que Deus traz para você nesse dia. Essa é a palavra que Deus manda para que você ouça nesse dia. Não perca mais tempo, meus queridos. Há um certo tempo atrás, eu vivia no mundo, vivia cometendo pecados contra Deus. Não é que eu a tenha deixado totalmente o pecado, mas hoje, através do Espírito Santo, Deus me dá a capacidade de dizer não para o pecado. E é isso que Ele quer fazer também com sua vida. Aceite ao Senhor Jesus como seu Salvador, para que Ele possa lhe purificar e te dar a salvação eterna. Essa é a palavra que eu deixo para vocês. Que tenhamos todos um ótimo e abençoado dia, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui falo eu, Francisco Isidório.